Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do nosso canal INSS Notícias Previdenciárias. Hoje o foco do nosso vídeo é trazer aí informações, com relação às mudanças na sua aposentadoria, aí quem é contribuinte, do INSS, quem é segurado do INSS e que pensa em se aposentar aí o ano que vem ou, quem sabe, nos próximos anos. Sabemos que depois que foi aprovada a reforma da Previdência em 2019, as regras mudaram e a cada ano que se passa, tem uma modificação aí transitória para aquelas pessoas que já contribuíam antes da reforma, mas não tiveram tempo de se aposentar antes que ela entrasse em vigor. Ou seja, existem as regras para quem começou a sua contribuição, começou a trabalhar pós-reforma. Então, essas pessoas estão integralmente, a sua contagem de tempo de contribuição, na regra pós-reforma, a partir que a reforma da Previdência passou a valer. Quem se aposentou antes da reforma, a regra anterior, regra pré-reforma. Mas existem as pessoas que contribuíram uma parte antes da reforma e uma outra parte continua ainda contribuindo até se aposentar, ou seja, uma parte antes da reforma e uma outra parte pós-reforma, que são aquelas pessoas que entram na chamada regra de transição, onde mistura critérios com relação à idade e critérios com relação a uma soma de pontos estabelecida aí pelo INSS. Bom, o foco do nosso vídeo então é a gente falar sobre as mudanças na idade e no tempo de contribuição para o ano de 2024. Então aqui não dá para a gente falar 2025, 2026, 2027, serão novas regras a cada ano que passa, há uma pequena, alteração, tá? Só beber um golinho d'água aqui rapidinho. Então é isso, continuando. Então, o que principalmente muda a partir de 2024, gente? Aqui pegando aqui do próprio site da Previdência, a mudança, como todo mundo já sabe, ela faz parte das modificações já previstas pela reforma da Previdência, que já está em vigor desde 2019. Essas modificações deverão acontecer anualmente, o próprio site da Previdência diz. As mudanças, de acordo com a legislação, elas acontecem anualmente até que o período de transição da reforma, período considerado de transição, seja encerrado. Vai haver um momento que não haverá essa regra de transição, se acaba, se encerra e todos ficam, respondendo, seguindo a mesma regra, ou seja, haverá a regra comum a todos quando chegar esse período de transição, tá bom? A previsão, olha só, isso é importante, gente, você que está aí pensando em se aposentar, está próximo de se aposentar, essa informação aqui é importantíssima, olha só. A previsão, que essa transição se encerre, é em 2033, tá? A previsão é que isso aconteça, o encerramento da regra de transição da reforma da Previdência é em 2033, daqui a 10 anos, mais ou menos, em 2023, com 10,33, lembrando que 2023 está encerrando, então 9 a 10 anos, mais ou menos, a gente pode haver aí, porque esse critério da regra de transição é confuso, é complexo, nunca fica bem claro, aí cada pessoa faz uma contagem diferente com relação à sua idade, com relação ao seu tempo de contribuição e com relação à regra de pontos que envolve os dois quesitos. Vamos lá então, o que nós temos aí previsto para o ano de 2024, é que diz o seguinte, a partir do próximo ano, ou seja, 2024, a idade mínima para ter o benefício, ou seja, se aposentar, é de 65 anos para homens, importante, anota aí se você tem dúvida, 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Lembrando, gente, essa é a previsão da idade para o ano que vem. 2025 já poderá ser outra alteração, para quem se aposentar em 2025, o critério vai mudando aos poucos, tá? Conforme você viu aqui, encerrando em 2033. Mas o foco do vídeo é falar sobre a mudança para 2024. Então, 2024,
A idade, tá, mínima para se aposentar será 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Isso falando, gente, claro, de INSS. Aqui não entra, tá, funcionários públicos, servidores estatutários, outras categorias que têm o seu regime próprio de previdência, né? Que nós estamos falando do regime geral de previdência social, que é o do INSS. Bom, então é isso. Vale lembrar também que a regra só é válida para os trabalhadores que iniciaram a atividade formal, né? Trabalhando de carteira assinada, né? Isso quer dizer atividade formal, quando a reforma já havia sido aprovada, tá? Entendeu? Você iniciou sua atividade laborativa, né? Começou a trabalhar quando a reforma já havia sido aprovada, tá bom? Mudanças começaram a ser implantadas a partir de 2019, né? A partir que a reforma entrou em vigor. Dessa forma, quem já possuía vínculo de emprego antes da reforma, ou seja, havia realizado contribuições para o INSS antes desse período, continuou naquela regra de transição. Para esse grupo, a regra utilizada é o do sistema de pontos, conforme eu acabei de comentar aqui. Por meio dele, o trabalhador precisa somar a idade que possui no ano vigente, né, e os anos já trabalhados. Para os homens, a soma mínima deverá ser 101 pontos. Já para as mulheres, o resultado mínimo para garantir a aposentadoria precisa ser de 91 pontos. E anualmente a contagem é reajustada, até a cada ano há uma alteração nessa contagem. Em 2028, né, aqui pelos estudos, né, da Previdência, ela deverá chegar ao seu valor final para os homens, tá? Então os homens vão finalizar aí antes das mulheres, né? A regra de transição, no caso. Então, em 2028, ela deverá chegar ao seu valor final para os homens, a soma ficará fixada em 105 pontos. Já para as mulheres, o resultado final será atingido, né, o final dessa transição, o ano de 2033. Para as mulheres, a soma a ser obtida deverá ser de 100 pontos. Ao final desse período, a regra de transição será encerrada e a aposentadoria terá critérios iguais para todos os trabalhadores. Então, esse é o objetivo. Ao chegar em 2033, todo esse período de transição esteja encerrado e aí todos terão o mesmo critério para se aposentar, tá bom? Então, gente, é muito importante essa informação, né? Você que está próximo aí de solicitar sua aposentadoria, principalmente quem vai solicitar ano que vem, tá? Então, se você provavelmente que vai se aposentar estará na regra de transição, né? Ainda não deu tempo, porque começou a trabalhar em 2019, já se aposentar, tá? Impossível. Então, quem está se aposentando por enquanto está nessa regra de transição. Lembrando que a idade será de 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres. E depois você analisa aí a regra de transição. Você pode, se houver necessidade, procurar um advogado previdenciário, né, especialista aí na área, para poder fazer o estudo dessa relação de pontos, caso você discorde do que o INSS lhe apresentar, né? Para você se aposentar, não é como regra você buscar um advogado. Você pode normalmente, através dos meios administrativos da Previdência, solicitar sua aposentadoria, tranquilo, tá? Agora, claro, se você vê que não concordar com aquele valor, não concordar que sumiu alguma coisa que você diz que contribuiu e não está lá, né, no CNIS, né? Então você aí sim deve procurar ajuda de um profissional, tá bom? Mas é isso aí, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Informação importantíssima, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. Deixa seu like, seu comentário se você concorda ou não com essa regra, o seu posicionamento também é super importante. Até o próximo vídeo, fique com Deus, estamos juntos.